Em 1960, José Ramos comprou a fazenda Furadinho. Eu já tinha 2 anos de idade. Junto com meus 10 irmãos, foi lá que eu cresci. Até os 12 anos de idade eu morei ali. Depois eu fui embora para a cidade. É a fazenda que era de Josué Cesário. Na porta da casa uma estrada passava. Quem ia de São Francisco para Montes Claros, isso era alguns dias raros, para fazer esse trajeto, até 3 dias demorava. Depois fizeram uma estrada nova, que de rodagem o povo chamava. Josué, com dinheiro daquela fazenda, conquistava o povo com a encomenda, e a aviação Santana ele implantava. De São Francisco para Montes Claros, passou a rodar uma jardineira por dia, pegando passageiro na beira da rodagem. Muita gente vinha só para ver aquela passagem, para o povo era uma grande alegria. Bem em frente à fazenda Furadinho, bem na beira daquela estrada, um pé de sucupira cresceu ligeiro, passou a ser um abrigo de passageiro, debaixo daquela árvore toda enflorada. Aquela sucupira com as suas flores perfumava todo aquele ambiente. Era também um ponto para casais de namorado encontrar ali e ser bem amados, onde muitos namoravam contente. Eu mesmo sou testemunha disso. Debaixo daquela sucupira eu fui bem amado, curti ali sempre um grande amor, coisas que só na lembrança ficou, e hoje só me resta lembrar do passado. Quem nasceu ou morou naquela região lembra bem daquela sucupira enflorada. A gente não tinha essa esperança, que um dia só através de uma história ela fosse lembrança, porque pela raiz ela foi arrancada. O tempo foi passando e chegou a evolução. A rodovia MG 402 foi implantada. Pessoas que não tinham nada a ver, que não viu a sucupira conosco crescer, mandou que pela raiz ela fosse arrancada. A sucupira foi arrancada daquele lugar. Naquele local fizeram 2 abrigos de passageiro de alvenaria. Hoje não vemos mais aquela paisagem. Por isso que escrevo essa mensagem, para a gente recordar o que vimos ali um dia. Ainda bem que hoje tem leis rigorosas para proteger o nosso meio ambiente. Se naquela época existisse essa lei pesada, a nossa sucupira estava ali plantada e todo aquele povo que a conheceu estava contente. Se você perguntar para o povo que morou ou que mora naquela região, você vai ver que todos têm uma história para contar, daquela sucupira que até parecia um lar, onde abrigava uma grande multidão. Hoje aquele lugar é bem triste. Arrancou a sucupira e morreu José Ramos Pereira, morreu Josué Cesário e Dona Lídia, que era mãe minha. Morreu Amador e Basílio, vizinhos que a gente tinha. Morreu meus 2 irmãos, que ali fizeram carreira. Ainda bem que eu tirei uma foto daquela sucupira para ficar de recordação. Até hoje tem esta foto guardada, daquela sucupira que foi arrancada. Quando a vejo essa foto, me dói muito o coração. Minha gente, preste atenção no que agora eu vou falar. Moro no norte de Minas, lugar bom de se morar. Vou falar das nossas frutas, que em nossa terra dá. Minha gente, não se preocupe, porque agora vou falar. Aqui produz a mangaba, o burrulé e o saputá. Produz a pinha-articum e a cagaita e o xixá. Produz também a goiabinha, coquinho azedo e o araçá. Produz o coco macaúba e o coco dandaiá. Aqui produz a pitomba, o ginipapo e o jatobá. Aqui no mato para fazer o suco,
produz também o maracujá. Aqui produz o coco gariroba, o umbu e o murici, produz a fruta do baru e também o buriti. Aqui produz juameirim e o coco licuri e até joá de boi a gente come por aqui. Aqui produz cabeça de negro, ou panã e o piqui. Desculpe, minha gente, queria lembrar de todas as frutas, mas não consegui. Minha gente aqui produz de tudo que a gente come. Por isso que eu te digo, no norte de Minas a gente não passa fome. Sou de uma família muito grande, que tem um sobrenome tradicional. A minha mãe era Ramos da Cruz, o meu pai era Ramos Pereira, um homem de muita luz. Era uma pessoa simples e humilde e muito especial. As principais pessoas destas duas famílias eram da região de Luislândia. Tem grande parte dela em Ubaí e outra parte em Icaraí e um pouco no município de Varzelândia. Grande parte desta família de Brasília e de Minas. Encontrei parte dela em São Romão. Algumas delas na lontra foi morar, sem dizer que outros mudou para Japonvar e muitos moram em Mirabela, que acham um lugar bom. Na cidade de Patis tem gente desta família, também em Januária e em Verdelândia. Alguns moram em São João da Ponte, muitos foram embora para Belo Horizonte e outros foram morar em Uberlândia. Desta família tem gente que mora em Maria da Cruz e outros mudaram para Pintópolis. Encontrei com muitos deles em Campo Azul. Outros foram morar no sul e outros foram para Divinópolis. Muitos moram na Chapada Gaúcha e outros em Urucuia e em Jiquitaí. Conheço um pouco em Ponto Chique. Na aldeia dos índios, uns é até cacique, e se encontra muito deles em Ibiaí. Na cidade de Pirapora também tem Ramos Pereira e Ramos da Cruz e até de São João do Pacuí, também em Arinos, Buritis e Unaí e também em Coração de Jesus. Nasci e me criei em São Francisco, onde tem muitos Ramos da Cruz e Ramos Pereira, mas por todos os lugares que andei, pessoas destas famílias eu encontrei por todas as cidades brasileiras. Falei de todas essas cidades onde moram os parentes meus e só vou parar de falar, porque não dá conta de contar a cidade e os que já morreu. Por isso resolvi homenagear essas famílias, porque família grandes como essa, acho que não tem. Família Ramos Pereira e Ramos da Cruz, eu rogo a Deus que nos dê muita luz e que viveremos sempre fazendo bem. Um cientista vivia trancado em seu laboratório, procurando a resposta para os problemas do mundo. Certo dia, seu filho de 7 anos, a sua sala invadiu. Para ir brincar em outro lugar, o cientista impaciente lhe pediu, porque estava em um concentramento profundo. No entanto, foi sem sucesso que o filho não te obedeceu. Então procurou algum objeto que matasse a curiosidade do menino. Logo encontrou um mapa impresso na página de uma revista. Recortou o mapa em vários pedaços na sua vista. Deu com um rolo de fita adesiva ao filho, que saiu sorrindo. O pai disse: já que você gosta de quebra-cabeça, então vou te dar o mundo todo quebrado para consertar. Veja se consegue fazer tudo direitinho. Calculou que levaria uns 3 dias para recompor o mapa inteirinho.
Mas algumas horas depois o filho disse: o mapa já terminei de montar. O cientista levantou os olhos de sua atenção, certo de que veria um mapa todo sem sentido. Para sua surpresa, o mapa estava completo, com tudo em seus lugares corretos, e o pai atônito, com o pensamento quase perdido. Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu colocar suas peças em seus devidos lugares? Pai, eu não sabia como era o mundo aqui. Tentei consertar, mas não consegui. Agora te mostro a maneira mais prática para consertar. Pai, quando você tirou o papel da revista e logo começou a recortar com seu olhar profundo, eu vi que tinha a figura de um homem do lado de cá. Lembrei disso, virei o recorte e o homem comecei a consertar. Quando consertei o homem, virei a página e vi que tinha consertado o mundo. Pare e pense bem onde estão os problemas. O povo diz que os problemas estão no mundo, mas na realidade é o homem que é cheio de defeito. O mundo pode ter conserto para o homem que não tem jeito, o homem que se tornou em um vagabundo. Ser mineiro é não dizer o que faz e nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo que sabe. É fingir que não sabe o que vai dizer. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. É vender queijo e possuir bancos. É viver em paz com toda gente. Para ser um bom mineiro, não pode laçar boi com imbira. É não dar rasteira no vento. É ser um bom dançador de catira. Um bom mineiro não pisa no escuro e não anda no molhado, não estica conversa com estranho e paga em dias quando compra fiado. Só acredita na fumaça quando vê o fogo, só arrisca quando tem certeza, não troca um pássaro na mão por dois voando e quando fala, fala com clareza. Ser mineiro é dizer uai, é ser um pouco diferente, é ter marca registrada, é ter história para contar para muita gente. Ser mineiro é gostar de pão de queijo, é gostar de cachaça boa e não perder o trem. Ser mineiro é ser admirado pelo mundo inteiro, admirado pela paz que o mineiro tem. Ser mineiro é ter simplicidade, é ter pureza, humildade, modestia, é ter coragem e bravura, é ter elegância, entusiasmo e fidalguia. Ser mineiro é ver o sol nascer, é ver a lua brilhar, é ouvir o mugir do gado e ouvir os pássaros cantar. É sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida, é ser religioso e conservador, é amar a liberdade e não ser uma pessoa parecida. Ser mineiro é cultivar as letras e a arte, é ser poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas. Este é o mineiro nato. Ser mineiro é ser um bom filho, é ser um bom marido e ser um bom irmão, é ser um bom pai e um bom amigo. Ser mineiro é ter um bom coração, é ter vida de interior, ainda que vive em uma capital excelente. Ser mineiro é tudo isso e mais um pouco. Ser mineiro é ser boa gente. Quanta saudade no meu coração eu sinto, é verdade eu não minto, da roça onde eu me criei. Recordo do tempo que eu era criança, vivia cheio de alegria e esperança. Fui embora e distante dali eu fiquei. Quanta saudade eu sinto da vacada no curral berrando e a bezerrada ali mamando.
Tudo isso vi com alegria, o meu pai na cerca do curral sentado, olhando a movimentação do gado e os pássaros cantando quando o sol nascia. Quanta saudade eu sinto dos meus irmãos tirando leite, as vacas e os bezerros no piquete, e eu desnatando leite na desnatadeira, a minha mãe na beira do fogão, fazendo um bom requeijão, e meus irmãos só enchendo a leiteira. Quanta saudade eu sinto da cachoeira zoando perto do quintal, logo embaixo, bem na beira do curral, no lajeado aonde a água o gado bebia, uma mãe d'água brotando no barranco, no pé de uma embaré que era grande o seu tronco, onde estava a passarada cantando com alegria. Quanta saudade eu sinto da passarada catando semente na paiada, quando a colheita a gente terminava, o lambu cantando lá na beira do grotão, a codorna e a perdiz e a siricura fazendo o refrão, enquanto as abelê e a pomba verdadeira voava. Quanta saudade eu sinto do cavalo campolim, eu ainda era bem menino, mas lembro que ele era manso e ligeiro, ele era a condução para ir na cidade. Isso recordo com muita saudade, porque ele era bonito e bom o tempo inteiro. Quanta saudade eu sinto da cachorra perdigueira, que o seu nome era companheira, e nenhuma caça ela deixava se perder. Foi quando coloquei veneno para matar uns insetos, que não deixava a gente ficar quieto. Foi quando ela comeu e veio a morrer, deixando 6 cachorrinhos recém-nascidos, que nem os olhos tinha abrido. No meio deles tinha um que foi especial, seu nome era Pinta Roxa e era muito bonito. Entendia a gente só pelo grito, tão obediente que nem parecia animal. Quanta saudade eu sinto do carro de boi, que por muito tempo meio de transporte ele foi, com 6 boi no carro a gente carreava. Os 2 do cabeçalho era carão e criado, no meio era batão e balão, 2 boi afamados, na frente era catito e crioulo, que muito bem o carro puxava. Quanta saudade eu sinto da roda de relar mandioca, era quando a minha mãe tirava muita tapioca, a vizinhança vinha toda para ajudar, bebia cachaça e cantava com alegria, trabalhava a noite inteira e o dia, até aquela tarefa acabar. Quanta saudade no meu coração tem de quando a gente moía cana no engenho e fazia bastante rapadura, contratava gente para ajudar, porque sozinho não dava conta de executar aquela tarefa que era muito dura. Tem muitas coisas da roça que me traz lembrança, apesar de já estar acabando a minha esperança, porque agora já estou ficando velhinho. Ainda lembro bem da porcada do chiqueiro, meu pai vendia e ganhava muito dinheiro, vendia muita carne e muito tocinho. Eu me recordo com saudade da roça e da grande amizade que eu tinha com todo aquele povo ali. Tenho saudade daquelas festinhas, onde arrumava muitas namoradinhas naquela região, quando naquele lugar eu vivi. Ainda sinto muita saudade do tempo de minha mocidade, da fazenda do meu pai bem na beira da estrada, onde um pé de sucupira cresceu ligeiro, passou a ser um abrigo de passageiro, com a sua copa toda enflorada. Quem nasceu ou morou naquela região, da fazenda Furadinho, que era um lugar bom, lembra bem da sucupira em frente à casa do meu pai. A gente nunca tinha essa esperança, que um dia só através de uns versos ela fosse lembrança. São coisas que da minha memória não saem. O tempo foi passando até que chegou a evolução, onde acabou a estrada de chão, a rodovia MG 402 foi implantada. Pessoas que não tinham nada a ver, gente que não viu a sucupira conosco crescer, mandou que pela raiz ela fosse arrancada. Hoje a fazenda Furadinho é um lugar bem triste, muitas coisas boas que tinha ali hoje já não existem. Arrancou a sucupira e morreu meu pai José Ramos Pereira, morreu meus 2 irmãos e dona Lídia, que era mãe minha. Morreu muitos vizinhos que a gente tinha e acabou todas as benfeitorias que tinha na fazenda inteira. Hoje quanta saudade sinto com meu coração abalado da minha infância pescando piaba no poção do lajeado e no poção onde tinha cachoeira. Era uma vida com muita alegria que a criançada não tem hoje em dia, e por isso vou recordar a minha infância a vida inteira. Hoje eu sinto uma grande saudade do fogão de lenha e da grande habilidade com que a minha mãe preparava um frango caipira,
Preparava também um bom feijão tropeiro, um arroz com piqui e carne de sol com bom tempero. São essas boas lembranças da roça que ninguém me tira. Um homem que nasceu e cresceu na roça sente saudade. Depois de velho morando na cidade, vive a sua vida só de recordação. Passa o maior tempo da sua vida recordando, sem falar que em alguns momentos vive chorando com muita tristeza no seu coração. Morando em uma grande cidade, aonde só vê corrupção e vaidade, para um matuto da roça isso é sofrer. Vive a maior parte da vida isolado, por não falar a linguagem da cidade, fica mais calado, e assim vai levando sua triste vida até morrer. Quando eu tinha apenas 12 anos, meu pai disse que não era mais para mim estudar e foi logo me tirando da escola. Disse que já tinha chegado a hora do menino homem começar a trabalhar, que estudo de gente da roça era a mesma coisa de égua marchadeira, que era muito bonito para a gente ver, mas que não tinha valor para vender, e assim devia ser aproveitado no trabalho a vida inteira. E logo parei de estudar no terceiro ano primário, e na roça eu fui trabalhando. Para completar maioridade eu fui esperando para ir para a capital, ser um operário. Foi quando eu fiz um propósito para meu pai, dizendo assim: eu até posso não ir estudar, mas aqui na roça não vou ficar. Quando completar maioridade, eu mesmo cuido de mim. Ao chegar na cidade grande eu aprendi que o diploma seria a base de tudo, porque fui em uma empresa para ser contratado. Porque não tinha um diploma, fui reprovado. Aí eu entendi que sofre muito homem sem estudo. Saí daquela grande empresa sem o emprego e fui para uma pequena trabalhar de faxineiro, onde eles não exigiam que eu fosse estudado. Aquela minha empresa só empregava coitado que não teve a sorte de estudar para ganhar dinheiro. Trabalhando de faxineiro naquela minha empresa, ao lado daquela multinacional, onde eu fui reprovado porque não tinha um diploma. Um lugar que só trabalhava gente bacana, e eu em um lugar que não tinha um trabalhador especial. Trabalhando de faxineiro ali eu chorava, ao ver que por não ser estudado eu estava de fora, enquanto na multinacional o povo ganhava bem, e eu ali parecendo um Zé Ninguém, e ganhando apenas 39 centavos por hora. Depois que passei por tantas humilhações, disse que se um dia tivesse filhos era para ser estudado. Aí me casei e Deus me deu 5 filhos. Criei todos com muito brilho. Hoje posso dizer que meu sonho está realizado. Como sou um cara semi-analfabeto, para mim ter 5 filhos estudado precisei de ter luz. Estou falando de mim que sempre fui pobre, mas sempre tive um nome de nobre, e o meu nome é José Luiz Ramos da Cruz. O meu primeiro filho chamava Marlis Maciel. Para estudar enfrentou uma vida muito dura, lutou muito para ser formado e conseguiu ser um professor diplomado de português, inglês e literatura. O meu segundo filho é um homem que vive sempre feliz. Com apenas 13 anos se formou em desenhista. Na profissão de artes e pintura ele é um artista, e o seu nome é Martin Luiz. O meu terceiro filho é mais fácil comer hoje do que deixar para amanhã. Em biomedicina ele é diplomado, no curso de farmacêutico ele já é formado, e o seu nome é Mesaque Natan. O meu quarto filho é um homem que sempre tem vitória. Márcio Alain é o seu nome. Tem bons princípios como homem
e é formado em História. O meu quinto filho é uma moça, para falar dela fico até sem jeito demais. Como Marta Martinelli, seu nome foi registrado. Estou cumprindo o papel de um pai preparado, e ela é estudante de Direito e de Ciências Sociais. Não é só porque sou pobre e analfabeto que tinha que deixar os meus filhos sem estudar. Lutei e chorei muito para conseguir essa proeza, com Deus em primeiro lugar, com certeza, e por isso hoje vive a minha vida a me alegrar. Acho que todo pai devia fazer assim e cuidar dos seus filhos com mais atenção. Não é só porque somos pobres e analfabetos que temos que ficar em um canto quieto e deixar nossos filhos jogados neste mundão. Até hoje recordo bem o último dia na escola, ao despedir dos colegas e da professora. Foi o último dia que tivemos reunidos ali. Todos nós choramos ao nos despedir, porque eu nunca mais iria estudar para ter uma vida promissora. Até hoje sinto saudade daquela humilde sala, de onde deu um pouco de conhecimento para mim. Muitos dos meus amigos se deu bem na vida, e eu nem por isso, mas não esqueço daquela despedida e da canção que cantamos, que dizia assim: adeus, adeus, digo chorando. Adeus, adeus, digo a chorar. Adeus, colegas que aqui ficam. Adeus, escola que vou deixar. Quando lá bem distante da terra em que eu nasci, recordarei saudades da velha casa onde aprendi. Da mestra boa e carinhosa levo grata recordação, deixando a ela o meu pranto, prova sincera de gratidão. Deixando a ela o meu pranto, prova sincera de gratidão. Hoje aquele lugar é bem triste. Onde era a sala de aula, a casa está velhinha. A professora já está aposentada, já não lembra mais daquela meninada. Deve não ter mais lembranças minhas. Como eu não consegui ser estudado, da minha mente essas lembranças não saem. Lembro bem da professora e dos amigos, dos colegas e da sala de aula onde era nosso abrigo, e daquilo que tinha prometido para o meu pai. Tem muita gente que é rica e é muito orgulhoso porque tem dinheiro. Toda a minha vida vivi como pobre. Nunca tive inveja do rico que diz que é nobre. E Deus realizou o meu sonho e tem sido meu companheiro. Foi melhor eu viver sendo pobre e uma vida feliz com Deus eu ter, do que muitas pessoas endinheiradas que deixam seus filhos sem ser estudados, porque sem estudo só pobre que sabe viver. Por isso escrevo este poema, para contar um pouquinho da minha história. Enfrentei muita luta para chegar até aqui, mas nunca pensei em desistir, e sei que ao terminar a luta eu terei muita vitória. Acontecer na fazenda Furadinho, no município de São Francisco, no norte de Minas, um menino que em extrema pobreza nasceu, sua vida com muita alegria viveu, e aqui na terra cumpriu a sua sina. No ano de 1973, em uma casa de barro batido, sem porta e sem janela, eu vi uma mãe ganhar seu 7º filho, um menino que cresceu com muito brilho e muita alegria deu para ela.
na fazenda pertinho da Vila do Morro, do senhor José Ramos Pereira, nasceu o menino Valdeci, que até os 15 anos viveu ali e pela frente teria uma bela carreira. A mãe de Valdeci trabalhava para Dona Lídia, a dona da fazenda, uma senhora honrada, pilava arroz e varria o terreiro daquela fazenda. Fazia tudo bem feito, como se fosse por encomenda, com a sua roupa toda remendada. Porque a pobreza assolava aquele casal, que o seu nome é Joviano e Maria, deitava o seu filho Valdeci em um pano no chão, e uma das suas filhas cuidava do seu irmão, enquanto sua mãe trabalhava com alegria. Joviano e Maria criou seus 7 filhos na fazenda do Morro Vermelho, uma família honesta e trabalhadora, que suas mãos de Deus era sua protetora e vivia humildemente sem cuidar do alheio. Depois de muito sofrimento e pobreza, Ismar, seu filho mais velho, resolveu ir embora, morar e trabalhar na cidade de Uberaba, porque trabalhando aqui não conseguia nada, por isso resolveu arriscar a vida lá fora. Ismar trabalhava ali como homem maluco, cortando cana naquele grande canavial, trabalhava como boia fria, enfrentando a fadiga do dia como se fosse um homem animal. Chegou a cortar 700 metros de cana por dia. Os homens que cortavam mais, só 350 metros cortavam. Ele trabalhava como se fosse 2 pessoas. Não envolvia o seu tempo com gente à toa, e seu patrão muito contente ficava. No ano de 1988, Valdeci, já com seus 15 anos completados, resolveu acompanhar seu irmão Ismar. Por causa da pobreza que enfrentava, precisava trabalhar, porque pobre sem trabalho só vive agoniado. Valdeci, com 16 anos, fichou como cortador de cana na fazenda chinesa e com seu irmão foi aprendendo. Todo dia às 4 horas da manhã levantava, a sua boia na marmita colocava, e o conselho do mais velho ele ia entendendo. Valdeci aprendeu a arte de cortar cana, como outra pessoa nunca conseguiu. Cortava até 1.500 metros de cana por dia, uma façanha que ninguém conseguia, mas ele foi o único que assim existiu. No meio de 10.000 cortadores de cana, Valdeci sempre foi o campeão, até de máquina preta ele foi apelidado. Como o maior cortador de cana do Brasil, ele foi consagrado, ultrapassou e muito até a meta do seu irmão. Rico quando consegue uma façanha na vida, até de rei ele é chamado. Para Valdeci ele conseguiu a maior façanha do mundo. Era trabalhador para não ser chamado de vagabundo, por ser um pobre trabalhador, até de máquina preta ele foi apelidado. Eu faço esse poema em homenagem a Valdeci, porque foi um rapaz pobre, mas foi dedicado. Para rico eu não preciso fazer homenagem, porque na vida em tudo eles levam vantagem, e pobre só é visto se em alguma arte for destacado. Eu acho que todo pobre deve ser homenageado, porque pobre honesto só carrega dor, rico só vive na vaidade. Por ser rico não tem humildade, e pobre só presta se for honesto e trabalhador. Valdeci viveu até os 23 anos honestamente, quando comprou um terreno e construiu uma casa no bairro Chica Ferreira, na cidade de Uberaba. Para quem chegou ali sem possuir nada, já parecia um pássaro quando cria pena na asa. E as coisas na vida de Valdeci foi mudando, até uma namorada ele arrumou, comprou uma moto para curtir a vida. Talvez não lembrava mais da sua terra querida, aonde seus pais ele deixou. Valdeci trabalhava a semana inteira, no final da semana na sua moto montava, e com seus amigos ele ia curtir. Levava a vida sempre alegre a sorrir, porque da pobreza ele não mais lembrava. Valdeci, já com seus 23 anos de idade, montado na sua moto com a namorada, pelas ruas da cidade de Uberaba ele andava. Tristeza no seu coração já não encontrava, porque a pobreza para ele era coisas passadas. Mas o destino é muito traiçoeiro, quando tem que acontecer as coisas ele não promete. Valdeci com a sua namorada um dia, passeando na sua moto com muita alegria, na cidade de Uberaba, na Avenida René Janete.
foi quando deparou com um caminhão boiadeiro. Ao lado da avenida ele estava estacionado. Valdeci não viu o que ia acontecer. Na traseira do caminhão ele veio a bater. Aí era o fim do Máquina Preta, como ele foi apelidado. Quando correu a notícia do acidente, que o Máquina Preta tinha falecido, foi uma tristeza muito grande no canavial. Muita gente chorando e até passando mal, porque o companheiro famoso do corte de cana, eles teriam perdido. Muitos ônibus de cortadores de cana foram até o bairro para ver o Máquina Preta no caixão, mas o corpo foi levado para sua família ver. Enterrado na terra que te viu nascer, isso foi uma honra para a família e para seu irmão. 850 quilômetros tem da cidade de Uberaba até a cidade de São Francisco, no norte de Minas. Ismar, com muita agonia, seu irmão Valdeci e o caixão ele trazia, cumprindo mais uma das suas sinas. A maior tristeza de uma família pobre é quando seus filhos vão para longe trabalhar. A mãe é quem passa o maior tempo a sofrer. Seus filhos sempre querendo ver, nunca espera que seu filho no caixão vai voltar. Ao chegar na casa de seus pais, Ismar com um caixão dentro trazia Valdeci, a multidão ali chorando e a sua mãe reclamando, falando que pediu seu filho para não ir trabalhar ali. Bem ao lado da rodovia MG 402, para o cemitério da Vila do Morro ele foi levado. É a rodovia que liga Montes Claros a São Francisco. Muita gente nunca percebeu isso, que ali está o campeão Máquina Preta enterrado. Vila do Morro é um lugar bem simples, a gente nem percebe que ali foi enterrado um campeão. Valdeci foi um jovem para ficar na história. Teve muita luta e muita glória quando estava vivo e até depois de estar no caixão. Foi assim que nasceu, cresceu e morreu o maior cortador de cana que o povo já viu. Foi sepultado pertinho de onde nasceu. Olha bem a volta que o mundo deu. Voltou para ser enterrado na terra de onde saiu. Valdeci, Valdeci, ou Siriema, ou Máquina Preta, como você foi conhecido. Como seria bom se você estivesse por aqui. Cortador de cana como você nunca mais vai existir, e o seu nome nunca mais vai ser esquecido. Meus amigos, preste atenção naquilo que neste momento eu vou falar, de um fato que está acontecendo. É um passado que o povo está revivendo. Esta é a história que eu vou contar. Vila do Morro me traz muitas lembranças, é um lugar que me traz muita recordação. Ali é terra de bons companheiros, ali é terra de um povo festeiro, é a terra do nosso saudoso amigo Sebastião. Quando se fala em Vila do Morro, uma grande lembrança vem sobre mim de um povo bom que ali existia. Era homens de bem, de muita alegria. Um era Tião Rocha e o outro era Gê de Menininho. Na Vila do Morro sempre existiu bons homens, que um era Antônio Afonso e o outro era Lindolfo Paraíso, e o outro se chamava Josefino. Ainda me lembro quando eu era menino, eles recebiam a gente, sempre trazendo no rosto um sorriso. Hoje no povoado de Vila do Morro, o povo resolveu resgatar a nossa cultura. Criaram a festa do carro de boi, para recordar de um tempo que já se foi. E esta festa alegra toda criatura. A carreata dos carros de boi inicia na fazenda Lagoas. Esta fazenda de Cizinho de Joaquim Garcia, que foi um homem respeitador e de muita alegria. E nesta carreata participa muitas pessoas.
Esta carreata, ao passar na Vila do Morro, sensibiliza toda aquela população, porque serve para todos ir recordando de um tempo que já foi se acabando e trouxe muita saudade em cada coração. Pessoas de São Paulo e de muitos outros lugares, de muitas cidades do nosso Brasil, vêm prestigiar a festa no povoado de Vila do Morro, onde faz todos recordar o passado, porque reviver uma história que a gente já viu. Eu, observando a festa do carro de boi ali no morro, me traz muita recordação daquele tempo que eu vivia. Eu recordo chorando, porque na minha infância eu vivia carreando, e por isso hoje sinto muita saudade no coração. Hoje Mendes é um dos organizadores da festa, junto com um grupo de gente boa daquela associação. Recebe gente de todas as cidades vizinhas. Espero que todos fiquem contentes com esta história minha, porque escrevo com muita alegria e muita satisfação. Para terminar aquela grande carreata, a chegada e a festa na casa de Dona Caluzinha, que hoje seu esposo já é falecido. Cérvulo gostava do carro de boi e era um bom marido. Hoje a viúva é amparada pelos filhos, que não te deixa sozinha. Cérvulo criou todos os seus filhos, sempre carreando com um carro de boi, que é Gisele, Gilvan, Gislaine e Gilmar. Escrevo esta história para todos recordar de um grande carreiro que já se foi. Com 74 anos de idade, Cérvulo partiu, deixou seu carro de boi de recordação. Hoje a viúva Dona Caluzinha recorda com saudade da vida que eles viveram, que era só felicidade. Hoje, vendo seu carro de boi ali, sente muita saudade no coração. Mas o seu filho Mendes, com a sua esposa, que se chama Vilma Eliette Vieira, junto com seu amigo Carzim, que é um grande companheiro, filho de um saudoso carreador que era Calo Ribeiro, residente na fazenda das Cabaceiras, junto com seus amigos Carreiro, Osório Paraíso e Tony de Dona Bernarda, formaram essa bendita associação, que se transformou em uma grande organização, que é uma turma bem organizada. Um outro grande amigo desse carreiro, que nesta história precisamos de recordar, é o nosso saudoso violeiro Nodi Ambrosina, que aqui na terra cumpriu a sua sina e certamente com Deus ele foi morar. Quase todos os moradores de Vila do Morro já moraram na roça e recorda bem do transporte que era o carro de boi, ainda que mora em uma grande capital e que vive uma vida muito especial, recorda chorando com saudade de um tempo que já se foi. Estou escrevendo esta bonita história porque para isso Deus me deu a luz. Esta é uma cultura que eu carrego na bagagem, e por isso escrevo esta história, fazendo uma homenagem ao povo de Vila do Morro, que na cultura é um povo rico. Eu sou o poeta do velho Chico, José Luiz Ramos da Cruz. Na noite em que Abigail nasceu, não havia uma única estrela no céu azul. No instante que ela escorregou do ventre de Isadora, um meteoro negro veio do céu naquela hora e arrebentou um cômodo do imóvel da Banda do Sul. Isso aconteceu na casa de uma família do norte de Minas Gerais. Os moradores de uma rua sem saída correram para ver o estrago do outro lado da avenida. De um lado da sala, uma cratera de uns 4 metros ou mais.
Do outro lado, no quarto do casal, ali estava Abigail de olhos vivos e muitos brilhos, trazida ao mundo pelas mãos da parteira, a mãe surda e muda a vida inteira, que acabara de ganhar Abigail, pesando mais ou menos uns 3 quilos. Em poucas horas teve os seios murchados, um sentimento estranho te aconteceu, que a fez temer o rebento. Sua mãe ficou muito triste naquele momento, porque era filha única de Isadora e do delegado Dirceu. Abigail ganhou fama no lugarejo, que ela não foi trazida pela cegonha, que a filha do doutor veio no rabo de um cometa. O povo comentava que ela tinha parte com o capeta. A menina cresceu com o diabo no corpo, e era uma coisa estranha. Para o desespero do pai e da mãe, a sujeita não gostava de usar calcinha e vivia só de saia curta para provocar todos os machos daquele pequeno lugar. Por ciúme do pai, a garota colocou veneno na comida para sua mãezinha. Enquanto sua mãe Isadora agonizava, sem voz para pedir ajuda para sua filha, a filha assassina passou nos seus cabelos a mão e, para pirraçar a mãe, ainda cantou uma canção para ninar, dizendo assim: dorme, dorme, mamãe. Abigail ajudou a preparar o corpo da mãe, cuidadosamente chorando, fingindo tristeza, abraçado com o pai ao lado do caixão. Arrasado o delegado, sentindo muita paixão, com a ausência da sua companheira, sofrendo muita fraqueza. Abigail seguiu-se a enrabixar as escondidas com os rapazes mais corajosos daquela região. Daí a poucos 18 anos se completou. A coisa ruim para Belo Horizonte se mudou, depois que um gingolô pela internet conquistou seu coração. Decidiu vencer na vida na cidade grande, com seu tipo vai fazer muito sucesso, que eu já vi. Princesa na internet, o pilantra escreveu, postando as fotos que a coisa ruim te deu, não deu outra. Abigail roubou seu pai e veio parar por aqui. Cada vez mais atento às tramas da filha, no bairro de Lourdes ele alugou um apartamento. Carioca, o tal amigo das redes sociais, foi buscá-la na rodoviária e dizia que ela era demais quando viu o seu comportamento. Salto de meio palmo de altura, de mini saia bastante rodada e o cabelo todo aloirado, caminhando como se não fosse filha de delegado, a blusinha de oncinha bem decotada. Levou-a para o apartamento e lá os dois passou o dia em indecência, onde não se come carne e se ganha o pão. Você é o diabo, disse o cariocão, e continuou Abigail com a sua independência. Pela ninfa meteórica anunciada na internet, o primeiro cliente pagou adiantado, como se fosse pela vida, comprou a ninfa pela foto, o seu corpo inteiro. Na suíte 802, realizou a tragédia muito ligeiro. Era o delegado seu pai, que fuzilou sua filha e se matou em seguida. Tem muitos pais que não concordam com a pilantragem dos seus filhos, já que não domina, prefere matar. Nem que com a sua própria vida tem que acabar, mas não quer ver os seus descendentes fora dos trilhos. Nos anos 80 eu vi acontecer um fato que me deixou muito abalado, um acontecimento com meu amigo, um cara que nunca teve inimigo. Isso me deixou muito contrariado. Meu amigo era idêntico com um índio, era um trabalhador muito dedicado, apesar de gostar muito de beber pinga. Era um camarada que não tinha ginga e com a vida dos outros ele não andava preocupado. Na hora de beber pinga ele ia beber, mas na hora do trabalho ele ia trabalhar. Era um cara que não misturava pinga com profissão, e era um rapaz de bom coração, e a vida dos outros ele nunca vinha atrapalhar. Até que mudou um cara para nossa região, e com esse cara meu amigo fez amizade, sem saber quem era aquele tipo de gente
que mudava de personalidade de repente, era só ele ter uma oportunidade. Meu amigo se chamava João Macaco, era a cara de um índio com a cor preta, era um cara negro de cabelo liso, fazia tudo de bom se fosse preciso, e o seu amigo se chamava Jim Capeta. Foi quando Jim Capeta se interessou em comprar um relógio que João Macaco tinha. Os dois saíram conversando. Pela estrada do senhor Cassi eles foram andando até chegar na fazenda Brejo numa vendinha. Beberam pinga e saíram os dois juntos. João Macaco com 2 relógios no braço, Jim Capeta sujeito mal intencionado. Não tinha medo do erro e nem do pecado, e para roubar um relógio ele entrou no embaraço. E assim os dois foram andando no caminho da fazenda Brejo pela estrada fora. Quando chegaram bem no pé do ladeirão, Jim Capeta pegou meu amigo na traição e disse: me dá seu relógio, senão acabo com você agora. Jim Capeta deu 2 facadas nas costas de João Macaco, arrastou ele e jogou perto de uma caverna. No outro dia voltou para ver o acontecido e descobriu que João Macaco não tinha morrido, que ainda estava piscando e mexendo com uma perna. Aí a coisa ruim manifestou em Jim Capeta, que virou João Macaco de barriga para cima e deu mais 4 facadas em seu peito. Cortou a perna que estava mexendo do lado direito e voltou para casa tranquilo para não fugir da rotina. A família sentiu a falta de João Macaco e por toda a vizinhança começou a procurar. Um vizinho amigo que passava por ali procurando sentiu o mau cheiro que estava exalando e logo meu amigo morto ele veio encontrar. Acionou a polícia da cidade de São Francisco, que fora até o local fazer a ocorrência, e logo foi chegando a informação que alguém viu Jim Capeta com meu amigo João. Em seguida a polícia tomou providência. Chegou onde Jim Capeta estava e foi logo lhe pedindo informação sobre o que tinha acontecido, se ele estava ciente do ocorrido, e Jim Capeta foi dando os detalhes de como matou meu amigo João. Jim Capeta foi levado para a cadeia, mas não ficou preso porque tinha só 16 anos de idade, e na cidade um senhor quis te ajudar, te deu uma carroça com um burro para trabalhar. Foi quando ele vendeu o burro e foi embora da cidade. Saiu da cidade de São Francisco escondido e foi para a cidade de Unai para a gente não ver mais a sua fala. Lá aprontou mais uma presepada. Com o nome de Capeta que tinha, só gostava de coisa errada. Foi quando um pior do que ele crivou seu corpo de bala. Jim nasceu com o apelido de Capeta e a vida dos outros ele veio só atormentar. Foi assim que Jim Capeta viveu. Fez coisas erradas até morreu, e certamente com Deus ele não vai morar. Aí Jim Capeta não perturbou mais ninguém, e foi desse jeito sua vida e sua história. Por onde passou importunou todo mundo. Hoje a sua morada é um buraco bem fundo. Na terra nunca deu e nem teve paz, e na vida eterna certamente não terá glória. Hoje quando passo na estrada da fazenda Brejo, lá na curva bem no pé do ladeirão, ali na beira da estrada está uma cruzinha que traz muitas lembranças na mente minha. São boas recordações do meu amigo João. João Macaco, você teve uma vida boa e uma morte trágica. Sem nem despedir de mim você foi embora. Permita Deus que você repouse em um lugar bom. Foi assim a vida e a morte do meu amigo João, que ficará gravado para sempre no livro da história. O tempo chega para todos os viventes, tudo tem o seu tempo de nascer, crescer e morrer.
o tempo para todas as coisas debaixo do céu. Disse o provérbio, nós querendo ou nós sem querer. Pois é, companheiro Pajeú, velho guardião do nosso rio São Francisco, fincado no Penedo, onde começou a nossa história. E muita gente nem percebeu isso. Você esteve em vigília por muitos anos, ficou ali próximo das lisas pedras negras, plantado, onde chegava em noites de lua cheia, e ficava ali vários casais de namorados. A bela Iara de cabelos verdes, para cantar e encantar os chacriabás guerreiros desta terra das barrancas, que foi os habitantes primeiros. Quantas vezes estive ao seu lado, admirando a sua permanência, com a copa virada para as águas mansas. Hoje muita gente percebe a sua ausência, quase sempre do nosso rio colocando assunto sobre a caverna do surubim de cabelo. Quem sabe seu companheiro de história. Hoje você morreu, Pajeú, quem sabe por algum demazelo. Noutras eras você sentiu as águas brancas e barrentas do nosso rio banhando as suas raízes, firmemente encravado nas rochas. Você e o rio tinham combinações felizes, pois ele deixou você ali plantado anos após anos, ali no Penedo, onde os índios colocavam vigia para descobrir os cardumes de grandes peixes. Nos primórdios farturas havia. Sem a presença de tantos pescadores, quantas vezes fiquei ali por perto observando como você se agarrava nas pedras e terra profunda suas raízes iam buscando, para se manter firmes e vivos, fazendo sol ou chuva, os anos foram atravessando, e você sempre ali uma vez por ano, suas belas flores vermelhas você ia soltando. Encontrei meninos de escola em azáfama atividade, plantando os mangueiros em terras férteis com alegria. Depois os meninos voltavam às aulas, e lá ficavam as mangueiras, onde terra farta havia. Nenhuma das mangueiras resistiu, e você, Pajeú, plantado no rochedo, vigiando o rio São Francisco, de dia e de noite sem ter medo. Um certo dia eis que volto ao seu pouso, para mais fotografia do meu rio fazer, só vendo suas cores, sua placidez, e o mistério que ele tem fica sem me dizer. Como a todos os barranqueiros o que vejo, meu Deus, você sem suas folhas verdes. O que foi isso, caro Pajeú? De repente, o rio não matou mais a sua sede. Então assim você resolveu deixar o rio? Resolveu nos deixar também? Como vai ficar aquela paisagem sem a sua fortaleza? É uma paisagem do além. Sim, de aparência pequena e miúda, se lembrar dos altaneiros angicos, que nos séculos passados ou mais, daí a ser a primeira vila Pedra dos Angicos, e bem que poderia ser depois Pedra dos Pajeús, com muita tristeza viu seu tronco secar e os seus galhos ficar nus. Assim agradeci ao Pai por sua existência, sem as folhas que forravam o chão sem esperança. Não podia namorar as águas do rio, refletir nela, para que elas levassem para o mar as suas lembranças. Daqui mais alguns tempos, nem mesmo o tronco do Pajeú restará. Tenha um consolo, amigo Pajeú, que filhotinhos de ti brotará. Coisinhas de nada despontam em folhas, bem ao lado do seu tronco querendo subir. Tomara que seja filhotinhos seus, que novos Pajeús irá existir. Pois assim parte da sua vigília ao nosso rio continuará. Assim em pouco tempo Pajeú e o rio, toda a nossa geração contemplará.
Meu avô casou 3 vezes, era pai de 29 filhos e era feliz. Minha bisavó casou 5 vezes e morreu viúva. Fazia sol ou fazia chuva, só não casou mais vezes porque não achou quem quis. Meu avô chamava Antônio Esperidião ou Torquato. A primeira mulher dele, Loura, se chamava. Foi só 7 filhos que ela ganhou, pessoas boas que ela criou, e morreu quando o 8º filho ganhava. O primeiro filho dele chamava Joaquim Branco, o segundo chamava Zezinho Esperidião, o seu terceiro tinha o nome de Rutilho, um homem com muito brilho, e Roseno era o quarto, e era um homem bom. Joaquim Branco, já ficando velho, pegou esposa, filho, genro e nora, partiu daqui sem falar para onde ia. Nunca deu notícias até esse dia. Até hoje não sabemos onde a família dele mora. O 5º filho do meu avô chamava Ramira, o 6º Luísa se chamava, o 7º chamava Maria ou Baia, mulher que com ela não tinha vaia, e com a sua alegria a todos contagiava. Aí chegou o fim da vida de Loura, que adoeceu e veio a falecer. Meu avô ficou muito abatido, porque era um bom marido e era com ela que queria ver os seus filhos crescer. Meu avô ficou muito triste, porque perdeu a sua mulher querida, tinha 7 filhos para criar. Na lavoura precisava trabalhar, já não sabia o que fazer da sua vida. Foi quando ele conheceu Josefa. Na idade ele já estava bem maduro. Josefa só 17 anos tinha. Era uma menina muito bonitinha, neta de uma índia que tinha o sangue puro. Josefa foi a segunda esposa do meu avô, que de tão bonita que era, de santa foi apelidada. 14 vezes ficou grávida do meu avô, mas só 12 filhos escapou, porque 2 no nascimento teve a vida ceifada. O 8º filho do meu avô era o primeiro de Josefa, se chamava Lídia, que era mãe minha. O 9º se chamava Divino ou Dude, um homem que com ele não tinha desfrute, porque muita alegria ele tinha. O 10º filho chamava Joana ou Noca, o 11º filho se chamava Ana, o 12º se chamava João. Foi um menino muito bom, com 15 anos morreu, mas era uma pessoa bacana. O 13º seu nome era Alzira, o nome do 14º era Raimundo, seu 15º era Celestina, uma mulher que aqui na terra cumpriu a sua sina e pelo pai tinha um amor profundo. O 16º filho chamava Torquato, seu 17º chama Teresa, o 18º chama Chica ou Francisca, uma mulher que é muito arisca. Seu 19º era José, um homem cheio de destreza. Minha avó Josefa adoeceu e morreu, e meu avô com 60 anos ficou viúvo de novo, com 19 filhos para cuidar. Novamente precisava de casar para não dar mau exemplo para o povo. Foi quando em uma festa religiosa, de manhã mais ou menos 9 horas, uma menina com 16 anos de idade olhava para o velho sem ter vaidade, e ele disse que falaria com ela lá fora. Quando eles começaram a conversar, o coração da menina o velho conquistou, perguntou para ela se com ele ela casaria. Às 14 horas daquele dia, casaram e para casa com a esposa ele voltou. A terceira esposa do meu avô chamava Bertolina, com ele 7 filhos ela ganhou. Aí ela cuidou dele com muito carinho, porque ele já estava velhinho, mas pai de 29 filhos ele se consagrou. O 20º filho do meu avô chama Pedro, com sua esposa que se chamava Bertolina. O 21º chamava Cristino, um homem que não era medroso ou mufino. E o 22º se chama Lausina. O seu 23º filho, um homem que sempre tem vitória,
é chamado pelo nome de Eurico. Nunca foi pobre nem rico. Zefinha era o 24º e teve uma triste história. Zefinha teve paralisia infantil e o médico disse que um filho ela não poderia ter. Disse que ela não poderia se casar, que porventura se ela desse um azar, no parto ela viria a morrer. Zefinha disse que não nasceu para semente, que casada ou solteira ela iria morrer. Preferia morrer casada, ter um marido e ser bem amada, e o resto não importava o que ia acontecer. Realmente foi como o médico falou. Quando foi ganhar o filho, teve de ser operada num hospital que fazia tudo por engano. Tratava da pior maneira o ser humano e deixou a nossa família toda abalada. Porque no parto ela não foi bem cuidada, os médicos não fizeram curativo na sua cirurgia. Na 8ª vez que a sua mãe foi te visitar, ela disse que precisava de banhar, que tinha apodrecido, ia morrer naquele dia. Zefinha morreu e Bertolina, sua mãe, criou seu filhinho até os 9 anos de idade, quando ele foi banhar em uma lagoa, junto com uma pessoa, morreu afogado ao lado da cidade. O 25º filho do meu avô, chamava Gustavo, também teve paralisia infantil. Ao saber que seu sobrinho tinha morrido afogado, ele ficou muito atormentado e também morreu afogado no rio. O 26º filho do meu avô é uma mulher que tem como santa o seu nome quando tinha 15 dias que ela nasceu. Meu avô Antônio Turquato morreu e vivo deixou 13 filhas e 13 filhos homens. Seguindo muito bem o exemplo dele, Bertolina, a terceira esposa do meu avô, quando a sua última filha nasceu, meu avô com 74 anos de idade morreu e Bertolina também 3 vezes se casou. Toda essa história que aconteceu foi no município de Brasília e de Minas, na região de Luislândia e Ubaí. Tudo isso aconteceu por aqui e quem escreve é o seu neto, de São Francisco, no norte de Minas. Esta é um pouquinho da história do meu avô, que teve 29 filhos e 3 vezes se casou. Olha hoje a quantia que essa família veio a crescer. Em 1951 ele veio a morrer e 130 netos naquela época deixou. Antigamente um homem casava até 3 vezes e ganhava até 29 filhos, todos sendo analfabetos. Criava todos em caminhos retos, com responsabilidade e muito brilho. Quem criava e educava os filhos, antigamente era só os pais. Hoje com 6 anos tem que entrar para a escola. Tudo que tem que aprender, aprende lá fora, e obedecer os seus criadores jamais. Hoje um homem casa mal uma vez, tem só um filho porque não dá conta de criar. O filho se torna estudante e até maconheiro, seguindo o exemplo do mau companheiro. E os pais ainda moram juntos, só vive a chorar. Meu avô com 3 esposas, filhos e netos, todos analfabetos e nenhum veio a se perder. Um dos bisnetos que foi o primeiro a ser diplomado foi um dos meus filhos amado, que assim que se formou veio a falecer. Um dos primeiros desta geração que foi diplomado, para se formar enfrentou uma vida muito dura. O seu nome era Marlis Maciel, que aos 27 anos, sem ter esposa, foi para o céu, mas era formado em português, inglês e literatura. Hoje a maioria dos descendentes do meu avô tem estudo a trabalhar, seguindo o exemplo daquele que nos foi dado.